O fígado é um órgão incrivelmente importante, desempenhando um papel vital na manutenção da sua saúde geral. Imagine seu fígado como uma enorme fábrica química, operando sem parar, 24 horas por dia. Todo o processo metabólico e de desintoxicação acontece aqui, para garantir que seu corpo funcione perfeitamente. No entanto, o fígado é um herói silencioso porque geralmente não envia sinais claros de dor. A principal razão é que o parênquima hepático não contém nervos sensoriais para enviar sinais de dor ao cérebro. Isso significa que danos graves podem persistir silenciosamente por anos sem que você saiba. Você pode se sentir completamente normal enquanto seu fígado luta para combater agentes nocivos. A ausência de sintomas diretos de dor significa que as doenças hepáticas muitas vezes só são detectadas em estágios avançados. Uma das características mais incríveis do fígado é sua capacidade regenerativa milagrosa, que nenhum outro órgão possui. Mesmo se você tiver que remover até 70% de sua massa, o restante pode continuar a funcionar. O fígado tem a capacidade de recuperar 100% de seu tamanho e função originais após apenas um curto período. Isso é prova da resiliência e intensa vitalidade do órgão de desintoxicação mais importante do corpo. No entanto, precisamos mudar nossa mentalidade em relação às causas reais que estão destruindo silenciosamente o fígado. Muitas pessoas ainda acreditam que o álcool ou a gordura na dieta são os únicos culpados pelas doenças hepáticas. A verdade mais preocupante é o ataque constante de açúcares ocultos e dos amidos industriais de hoje. Esses ingredientes estão presentes em toda parte nos alimentos processados, criando um fardo terrível para as células do fígado. Veja a diferença gritante entre um fígado saudável, com uma estrutura lisa e cor rosa. Quando há excesso de açúcar e amido, o fígado começa a acumular moléculas de gordura, mudando completamente sua estrutura interna. Esse processo de acúmulo de gordura acontece gradualmente, prejudicando a função hepática e levando a complicações perigosas mais tarde. Entender o fígado corretamente é o primeiro passo para você proteger sua saúde e prevenir doenças silenciosas e perigosas. Bem-vindo de volta à parte 2, onde exploraremos os 3 primeiros sinais de alerta de problemas hepáticos. Esses sintomas são frequentemente ignorados, mas refletem com precisão o estado da saúde do seu fígado. Vamos começar com o primeiro sinal relacionado ao sono e ao ritmo circadiano natural do corpo. Você acorda frequentemente por volta das 2 ou 3 da manhã sem um motivo claro? Isso não é apenas uma insônia simples, é um sinal de socorro do seu fígado. Quando o fígado tem problemas, ele não consegue regular os níveis de açúcar no sangue de forma estável durante a longa noite. O açúcar no sangue cai muito, fazendo com que o cérebro entre em modo de alarme e exija energia. Para manter a atividade, o cérebro é forçado a estimular as glândulas adrenais a liberar o hormônio adrenalina no sangue. A adrenalina age como um estimulante poderoso, deixando você subitamente alerta no meio da noite. Esse pico repentino interrompe seu ritmo circadiano, dificultando voltar a um sono profundo. Um fígado saudável ajuda a manter o açúcar no sangue estável, mas um fígado fraco causará esses episódios de despertar. Preste atenção se esse fenômeno se repetir, pois mostra que o fígado está seriamente sobrecarregado. A seguir, vamos olhar para um sinal confuso muito comum: dor no ombro direito. Muitas pessoas pensam que a dor no ombro é devido à má postura, mas na realidade pode ser o fígado. O fígado está localizado no lado direito do corpo, logo abaixo da nossa caixa torácica e diafragma. Quando o fígado está inchado ou inflamado, seu tamanho aumenta e começa a pressionar os tecidos circundantes. Essa pressão afeta diretamente o nervo frênico, um nervo importante que passa pelo fígado. O nervo frênico transmite sinais do abdômen até o pescoço e ombro no lado direito. Na medicina, esse fenômeno é chamado de dor referida, onde a fonte da dor é diferente do local onde ela é sentida. Seu cérebro é enganado e sente a dor vindo do ombro em vez do fígado.
Você pode sentir uma dor surda ou tensão na área do pescoço e ombro direito frequentemente. Se medidas de massagem não forem eficazes, considere verificar a saúde do seu fígado imediatamente. Reconhecer essa dor referida precocemente ajudará você a intervir a tempo para proteger seu fígado. O diagrama mostra a conexão próxima entre o fígado e o sistema nervoso na área do ombro. Não seja negligente com dores persistentes no ombro. Pode ser um sinal de alerta do fígado. Agora, passaremos para o terceiro sinal, que é igualmente importante: ficar com hematomas facilmente. Você já notou hematomas aparecendo na sua pele mesmo com batidas muito leves? O fígado desempenha um papel essencial na produção de proteínas vitais para a vida do corpo. Uma das principais tarefas do fígado é criar fatores que ajudam o sangue a coagular. Quando a função hepática diminui, a produção desses fatores de coagulação é significativamente interrompida. A escassez desses fatores torna os vasos sanguíneos mais frágeis e vulneráveis do que o normal. Apenas um pequeno impacto pode causar sangramento subcutâneo e formar um hematoma. Isso é uma prova clara de que o fígado está lutando para manter funções básicas. Hematomas inexplicáveis são frequentemente um sinal de deficiência de proteína devido ao fígado. Observe seu corpo mais de perto para detectar alterações anormais na superfície da pele precocemente. A deficiência de fatores de coagulação é um problema sério que precisa de atenção adequada. Acabamos de passar por 3 sinais: insônia tarde da noite, dor no ombro direito e hematomas na pele. Todos refletem disfunções silenciosas, mas perigosas acontecendo dentro do fígado. Não perca a próxima parte para descobrir mais sinais importantes sobre a saúde do fígado. Continuamos com o quarto sinal, que é uma coceira intensa aparecendo no corpo. A principal causa é a estagnação da bile, incapaz de circular normalmente no sistema hepático. Quando a bile não consegue escapar, ela começa a voltar para a corrente sanguínea e se espalhar pelo corpo. Esses componentes na bile se depositam logo abaixo da pele, irritando os nervos e causando uma sensação de coceira. Essa sensação de coceira é frequentemente muito intensa e causa grande desconforto, afetando a qualidade de vida diária. Uma característica importante de identificação é que a coceira geralmente se concentra mais nas palmas das mãos e solas dos pés. As solas dos pés podem ficar vermelhas brilhantes e quentes, devido às toxinas acumuladas neste local. Ao contrário de doenças dermatológicas comuns, a coceira induzida pelo fígado geralmente não é acompanhada por uma erupção cutânea. Essa condição muitas vezes se torna mais grave à noite, dificultando o sono do paciente e causando fadiga prolongada. Se você frequentemente tem solas dos pés coçando sem uma causa clara, verifique a saúde do seu fígado. O quinto sinal é o corpo perder repentinamente a capacidade de tolerar bebidas alcoólicas. Normalmente, um fígado saudável produz enzimas específicas para metabolizar e eliminar toxinas do álcool. No entanto, quando o fígado tem problemas, a capacidade de produzir essas enzimas de desintoxicação cai drasticamente. Mesmo se você beber apenas uma pequena quantidade de álcool, o corpo ainda pode reagir muito violentamente. Você pode ver seu rosto ficar vermelho, o coração bater rápido ou sentir náuseas após apenas alguns goles. O estado de embriaguez e fadiga dura muito mais tempo do que o normal em comparação com aqueles com fígados saudáveis. Isso acontece porque as toxinas do álcool se acumulam no sangue por um longo tempo sem serem processadas pelo fígado a tempo. Este é um sinal de alerta mostrando que seu fígado está sobrecarregado e precisa de descanso. A mudança repentina na tolerância ao álcool é a prova mais clara de dano hepático. Preste atenção se você se sentir incomumente cansado após usar um pouco de álcool. O sexto sinal, que é extremamente grave, é o fenômeno da barriga ficar anormalmente grande, mesmo se o corpo for magro. Essa condição é chamada de cirrose com ascite, onde o fluido se acumula excessivamente dentro da cavidade abdominal. Quando o fígado está fortemente cicatrizado, a alta pressão nos vasos sanguíneos força a água para fora, para o abdômen. A barriga do paciente pode ficar esticada e redonda como uma bola,
porque está cheia de fluido por dentro. Acompanhando a barriga grande estão pernas que se tornam cada vez mais magras com perda muscular. A causa da atrofia das pernas é que o fígado não é mais capaz de sintetizar proteínas necessárias. O corpo começa a consumir tecido muscular nas pernas para compensar a grave deficiência nutricional. O contraste entre a barriga distendida e as pernas finas é um sinal muito típico de cirrose. Essa quantidade de fluido não é apenas esteticamente desagradável, mas também comprime outros órgãos internos, causando dor. O fluido geralmente se concentra na parte inferior do abdômen, devido à gravidade quando o paciente fica em pé. Esta é uma fase em que a doença hepática progrediu muito e precisa de intervenção médica imediata. O sétimo sinal refere-se ao sistema nervoso, que é um estado de agitação cerebral e irritabilidade. Normalmente, o fígado é encarregado de metabolizar a amônia, um subproduto tóxico da digestão de proteínas. Quando o fígado está enfraquecido, ele não consegue filtrar a amônia, deixando essa toxina circular livremente no sangue. Essas moléculas de amônia atravessam a barreira hematoencefálica e começam a atacar diretamente o sistema nervoso. Os pacientes frequentemente experimentam nevoeiro mental, sentindo-se grogues e pouco alertas. A capacidade de concentração diminui acentuadamente, tornando a conclusão de tarefas simples mais difícil. Toxinas de amônia no cérebro também levam a mudanças de personalidade, fazendo você perder a paciência facilmente sem motivo. Essa agitação nervosa causa fadiga mental e perturba os relacionamentos sociais. Se não tratados, níveis excessivamente altos de amônia podem causar danos cerebrais graves. Não seja negligente com mudanças psicológicas, pois elas podem ser um pedido de ajuda do fígado. O Dr. Eric Berg aponta que o maior inimigo do fígado não é a gordura ou álcool, como pensamos. A verdadeira causa que destrói o fígado são os açúcares ocultos e os amidos industriais modernos. Esses ingredientes se infiltram em alimentos processados, destruindo silenciosamente seu fígado todos os dias. Vamos nos aprofundar no mecanismo pelo qual o amido refinado transforma o fígado em um saco de gordura. A maltodextrina é um amido industrial extremamente comum, aparecendo frequentemente na maioria dos alimentos. Muitas pessoas acreditam erroneamente que é mais seguro do que o açúcar granulado, mas na realidade a maltodextrina traz grandes perigos. Essa substância é criada a partir de processamento químico, aumentando a velocidade de absorção no sangue. A maltodextrina tem um índice glicêmico mais alto do que o açúcar refinado, causando um pico de insulina incrivelmente poderoso. Quando a insulina dispara, o fígado converte imediatamente o excesso de energia em gordura armazenada. Comparado ao açúcar regular, amidos industriais como a maltodextrina aceleram o acúmulo de gordura mais rapidamente. O fígado tem que trabalhar excessivamente para processar a enorme quantidade de amido refinado da dieta moderna. A frutose, outro tipo comum de açúcar, também é um agente direto que causa fígado gorduroso grave. Ao contrário da glicose, a frutose só pode ser metabolizada exclusivamente no fígado, criando uma pressão imensa. Esse processo transforma a frutose diretamente em gotículas de gordura, aderindo e cobrindo todas as células do fígado. O amido refinado opera de forma semelhante, enchendo rapidamente o fígado com tecido adiposo indesejado. Consumir muito açúcar e amido leva à resistência à insulina, a chave que abre a porta para todas as doenças hepáticas. Quando as células resistem à insulina, o fígado não consegue processar a gordura de forma eficaz, levando a um acúmulo cada vez mais sério. Se essa condição persistir, causará hepatite, prejudicando a função de purificação de toxinas do seu corpo. O Dr. Berg compara o dano do amido refinado como sendo equivalente ao abuso de bebidas alcoólicas. Mesmo se você não beber álcool, comer muito amido ainda pode causar fígado gorduroso grave. Esse fenômeno é chamado de doença hepática gordurosa não alcoólica, que está se tornando uma pandemia na sociedade hoje. As pessoas costumam ter medo do álcool,
mas consomem descuidadamente grandes quantidades de amido todos os dias. A dieta moderna está essencialmente envenenando o fígado silenciosamente, através de refeições prontas. Muitos temperos e molhos que parecem inofensivos estão cheios dos açúcares ocultos mais perigosos. Molhos para salada ou ketchup são frequentemente adicionados com muito açúcar para realçar o sabor, mas prejudicam o fígado. Alimentos enlatados também são uma enorme fonte de açúcar oculto que raramente notamos. Não ler os rótulos dos ingredientes com cuidado nos faz ingerir acidentalmente substâncias que danificam o fígado. O gráfico de índice glicêmico mostra a incrível velocidade metabólica dos amidos industriais de hoje. A velocidade de acúmulo de gordura desses alimentos é muito mais rápida do que comer gorduras naturais. Cada pedaço de pão branco ou refrigerante contribui para o processo de tornar seu fígado gorduroso. O amido industrial ataca o fígado continuamente, fazendo com que ele perca sua capacidade de se recuperar e regenerar. Distinga entre amido natural e o tipo de amido industrial que passou por processamento químico tóxico. O perigo reside no fato de que os consumimos diariamente sem sentir dor. O Dr. Berg enfatiza que entender o açúcar oculto é o primeiro passo para proteger a saúde do fígado. Cortar o amido industrial e o açúcar oculto dará ao fígado a chance de descansar e se recuperar. Comece a mudar sua dieta hoje para eliminar inimigos ocultos que prejudicam o fígado. O fígado tem uma capacidade milagrosa de se recuperar se começarmos a fazer as mudanças certas. Vamos explorar o roteiro detalhado para reverter os danos e restaurar a saúde do fígado. O primeiro e mais importante passo é mudar os hábitos alimentares para reduzir a pressão sobre o fígado. O jejum intermitente é a chave de ouro que ajuda o corpo a ter tempo para se curar e restaurar as células. Quando você para de lanchar constantemente, os níveis de insulina no sangue cairão para um nível estável e seguro. A insulina alta é o inimigo silencioso que faz o fígado acumular gordura e leva a inflamações graves. Manter um intervalo entre as refeições ajuda o fígado a liberar o excesso de gordura que está sendo acumulado. Pratique o hábito de comer apenas quando estiver realmente com fome para proteger a maquinaria metabólica do corpo. Eliminar completamente o açúcar refinado e os amidos industriais é um passo obrigatório agora. Esses alimentos aumentam o açúcar no sangue repentinamente, causando séria sobrecarga para a capacidade de processamento do fígado. Tenha cuidado com óleos vegetais refinados, porque eles contêm muito ômega 6, causando inflamação prolongada. Substituir óleos de sementes por gorduras saudáveis ajuda a minimizar reações inflamatórias nos tecidos do fígado. Cortar açúcar e amido ajudará a parar o processo de fibrose e proteger a estrutura do fígado. Concentre-se em suplementar fontes de proteína de alta qualidade de ovos, peixes e as carnes orgânicas mais limpas. Ovos contêm muita colina, um ingrediente ativo essencial que ajuda a transportar e metabolizar o excesso de gordura para fora do fígado. Peixes gordurosos fornecem ômega 3, ajudando a combater a inflamação e apoiar a recuperação de células hepáticas danificadas. Escolher alimentos orgânicos ajuda a minimizar produtos químicos tóxicos que causam pressão no fígado. Vegetais amargos, como rúcula e dente de leão, são muito bons para a produção de bile. Vegetais crucíferos, como couve, contêm muitos fitonutrientes que apoiam o processo natural de desintoxicação do fígado. Esses vegetais ajudam a estimular o fluxo biliar, prevenindo bloqueios e a formação de pedras. Uma boa circulação biliar ajudará a dissolver gorduras e limpar toxinas acumuladas no fígado. Adicione um prato grande de vegetais verdes a cada refeição para fornecer fibras suficientes e vitaminas essenciais. Introduzindo Tudica, um sal biliar solúvel em água que apoia fortemente a função hepática. O Tudica tem a capacidade de afinar a bile, ajudando a reduzir a estagnação biliar e proteger os ductos biliares. Esta é uma solução eficaz para reduzir a inflamação e prevenir a destruição das células hepáticas devido à bile espessa. Usar Tudica sob orientação ajuda a aumentar a capacidade de autodesintoxicação e recuperação do fígado,
Nunca subestime a importância do sono, porque é quando o fígado desintoxica ativamente. Um sono profundo ajuda o corpo a regenerar energia e reparar danos a nível celular. Priorize alimentos orgânicos para evitar resíduos de pesticidas e estimulantes de crescimento tóxicos. Reduzir a carga de toxinas do ambiente é um fator-chave para que o fígado tenha a chance de reviver. Verifique proativamente sua saúde periodicamente para monitorar de perto a condição e a função do fígado. Fornecemos materiais de guia gratuitos para você iniciar o roteiro de recuperação do fígado imediatamente. Assista ao próximo vídeo para aprender mais profundamente sobre o sistema digestivo e como otimizar a saúde. Inscreva-se e siga o canal hoje para não perder conhecimentos úteis sobre cuidados com a saúde.